Olá, sou a professora Carolina Dornas, faço parte do time do curso de moda de professores da Ateneu. E hoje eu venho aqui fazer uma prática com vocês da pochete. A pochete é essa que tá super tendência, que pode ser usada acoplada aos cintos, inspiradas nas almonieres da Idade Média. Elas ficam lindas e a prática de hoje vai te dar a possibilidade de fazer a modelagem dessa pochete super fácil para estar usando como acessório com os teus looks. Vem comigo! Olá, turma! Nossa aula de hoje vai ser sobre modelagem da pochete. Uma pochete inspirada na bolsa Almoniere da Idade Média, que nós vimos na história da moda, né, dos acessórios. E a gente vai, inspirado na Almoniere, criar essa pochete. Pochete essa hoje usada como super tendência, acopladas aos cintos, tanto na cintura quanto no quadril. E hoje a gente vai praticar o passo a passo dessa modelagem, tá bom? Vem comigo! Então vamos lá, material da aula de hoje, nós vamos precisar de uma régua, ou se você não tiver régua, pode ser uma fita métrica, um piloto, ou um lápis, ou uma canetinha, o que você preferir para fazer as marcações, tá? Uma tesoura, e esses dois materiais aqui, é caso você não tenha um papel de modelagem. Se você tiver um papel de modelagem assim no rolo, ó, ok, caso você não tenha um papel de modelagem em casa, você pode estar fazendo essa modelagem com 4 folhas A4. 2 você vai usar separadamente, tá? E outras 2 você vai unir, certo? Você passa uma pela outra com 1 centímetrozinho sobre a outra e passa a fita gomada ou crepe ou fita durex, tá? Unindo as 2 folhas para elas ficarem assim na horizontal, tá bom? Isso é caso você não tenha esse papelzinho de modelagem. Então, vamos lá dar início à nossa modelagem da pochete. Então, o primeiro ponto, turma, eu vou fazer com a canetinha para ficar mais visível para vocês. Não vou usar a piloto porque ela tem uma ponta muito grossa. A canetinha vai dar visibilidade e tem a ponta fina. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a régua, tá? E nós vamos fazer um ângulo de 45 graus de 20 centímetros. Um ângulo de 45 graus de 20 centímetros, tá? Nessa primeira linha que nós fizemos da vertical, eu vou marcar como sendo linha X, tá bom? Tá um X maior para vocês visualizarem. E essa linha na horizontal, a linha Y. Depois disso, eu vou marcar, partindo desse ângulo aqui, do meu ângulo de 45 graus, eu vou marcar o ponto A com 12 centímetros. Ponto A. Na minha linha X, partindo do ângulo, eu vou marcar o meu ponto B com 13 centímetros e meio. Então, a altura da minha bolsa aberta, como ela vai ficar, vai ser de 13,5 e a largura de 12. Professora, eu posso fazer uma largura maior? Você pode adequar a largura que você preferir. Pode até mesmo medir pelo próprio celular. Você pode medir a largura do celular, a altura do celular, para usar ele deitadinho na pochete. E você faz a largura maior. Ou se você quiser usar ele em pé, você faz a altura maior, tá bom? Dando continuidade. Depois da gente achar o ponto A e o ponto B, eu vou ligar formando um quadrado. Então, para isso, eu também vou achar aqui um pontinho aqui em cima, marcando a mesma altura que eu marquei aqui do ângulo para o ponto B, eu vou marcar aqui do ponto A para cima, para eu poder ligar os pontos B e A, formando um quadrado. Prontinho. Depois que eu faço isso, eu vou achar
a metade do quadrado na linha X, na linha Y, perdão. Vou achar a metade do quadrado na linha Y. Então, se aqui na minha linha Y, dentro do quadrado, eu tenho 12 centímetros, eu vou marcar no 6 e vou achar o meu ponto C. Depois de eu achar o meu ponto C, eu vou partir do meu ângulo aqui, do meu primeiro ângulo, 1,5 centímetro para dentro da linha Y e 1,5 centímetro para cima na linha X. Eu vou achar aqui também da mesma forma, 1,5 centímetro no lado oposto ao que eu fiz e também para cima. Então, recapitulando, eu encontrei do ângulo para a linha Y 1,5 e do ângulo para a linha X 1,5 e repeti no lado oposto da linha inferior, tá bom? Então, aqui eu encontro esses dois pontinhos. Mas falta também achar o ponto D antes disso. O ponto D, eu vou descer do ponto C 1 centímetro. Vou deixar o C aqui dentro. Eu vou descer do ponto C 1 centímetro, que é o meu ponto D, tá bom? E aqui, esses dois ângulos que eu encontrei vão ser meus pontos E. E agora, o que que eu faço? Eu vou ligar o meu ponto D ao meu ponto E mais alto, passando pelos pontos que eu achei. Então, o que que eu faço? Eu vou sair do meu ponto D aqui, ó, vou marcar um pontilhado, ó. Passando pelo primeiro ponto E, finalizando no segundo. Vou levantar aqui um pouquinho o papel para vocês enxergarem o pontilhado. Partindo do ponto D para a direita, passando pelos dois pontos, e partindo do ponto B para a esquerda, passando pelos dois pontos. Depois de fazer, depois de achar todos esses pontos, eu vou recortar e eu vou ter a minha frente. Como que eu vou recortar? Eu vou recortar acompanhando o quadrado e vou passar contornando com a tesoura pela curva que eu encontrei, o meu pontilhado, que eu liguei o ponto D aos pontinhos E. Então, aqui eu vou cortar fazendo a curvatura que eu achei. Então, vamos lá. Comecei contornando o quadrado, ó. E agora eu vou contornar a curvinha do pontilhado que eu encontrei, com a descida de 1 centímetro. E essa fica sendo a frente do meu molde. Então, eu coloco frente. Uma vez, que vai ser a quantidade de vezes que eu vou cortar. Professora, se eu quiser essa bolsa, essa pochete embutida, você corta 2 vezes ou então você prepara um outro tecido para forro. É uma opção. Essa é a frente do molde. Agora, nós vamos para as costas do molde. As costas do molde, ela é ainda mais fácil. Nós vamos pegar a nossa frente que nós achamos, tá? E nós vamos copiá-la. Pra ficar bem firmezinho, eu vou colocar o meu molde da frente e vou colocar a régua por cima pra
deixar o papel mais durinho, né? Fixar o papel sobre o outro, já que a gente não tá numa mesa apropriada. Eu primeiro copio o meu molde da frente. Essa curva é muito bom se você tiver um compasso. Diante da situação do momento, caso você não tenha o compasso, você vai fazendo manualmente mesmo. Mas se tiver o compasso, ótimo, você inclui nos materiais, tá? Pronto. Decalcando o molde frente, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar e vou tirar a medida da metade da minha reta superior, tá? Dessa minha reta superior aqui. Aqui é a minha curvatura da parte de baixo do molde. E aqui é a reta superior. Eu vou marcar a metade dessa reta que nós vimos no início da modelagem, que é 12. Então, vamos marcar no meio 6 centímetros. Vou subir 6 centímetros, partindo desse ponto que eu achei pra cá. Nós paramos no ponto E. Aqui eu encontro o ponto F e aqui o ponto G. Eu subi isso aqui. Lembra que no molde frente, aqui embaixo eu desci 1 centímetro. No molde costas, em cima eu vou subir 6 centímetros. Certo? Se você tiver o compasso, vai ficar mais perfeito ainda. Mas você vai apenas ligar do ponto G às extremidades do quadrado. Tanto da direita quanto da esquerda. Então, você vai fazer isso. Com o compasso, você consegue fielmente essa curvatura. E vai achar um meio círculo. Tá bom? Finalizado o nosso molde costas. Agora a gente vai recortar esse molde. Você vai contornar as laterais retas e o meio círculo que você achou na parte superior. Contorna esse meio círculo. E contorna o molde que você já tinha feito, né? Que você só copiou, que tem essa curvatura na parte inferior. Então, o seu molde costas fica dessa forma. Costas. Uma vez, certo? Então, aqui nós já temos o molde frente e nós já temos o molde costas. Vamos já chegar lá na finalização da pochete. Falta apenas mais um molde, tá? Pra gente concluir. O terceiro molde é a lateral dessa pochete. Quando nós unirmos a frente com as costas, para termos espaço de uso dentro da pochete, nós vamos colocar uma lateral acompanhando toda a bolsa, que é esse o molde que nós vamos fazer agora. Vocês vão traçar uma reta de 35 centímetros e meio. Com altura de 3 centímetros. Largura de 35,5, com altura de 3 centímetros.
Marca uns 3 centímetros aqui do outro lado também. E fecha o retângulo. Tá feita a lateral de vocês. Então, aqui nós temos lateral uma vez. Depois disso, a gente recorta. Eu falei que esse era o último molde, porque o outro é bem opcional para que cinto você vai querer acoplar essa pochete. Essa pochete você vai poder fazer de indefinidos materiais, como eu expliquei no fórum, que vocês vão estar assistindo lá na plataforma Ava, né? Eu postei lá que vocês vão trabalhar a técnica do upcycling. Eu vou falar pra vocês como faz o passante das costas da pochete, que é o passante que vai permitir que o cinto passe por trás da pochete e sustente ela. Mas a altura desse passante, ele vai ser opcional. Você vai poder usar essa pochete com qualquer cinto que você escolher, contanto que seja uma altura de 5 que fique entre a altura das costas, ok? Sem essa abinha, que permita essa altura de 13,5, tá certo? A nossa altura de passante, eu coloquei de 5 centímetros. Eu vou fazer aqui com vocês, é super simples. Então, aqui nós temos, ó, frente do molde, tá? Costas do molde. E nós temos lateral do molde. Só deixar organizado aqui pra gente dar continuidade. O passante é super simples. Vocês vão fazer um pequeno retângulo de 5 centímetros. É praticamente como a lateral que vocês fizeram. Um retângulo de 5 centímetros com altura de 3. Marca a altura dos dois lados de 3 e fecha o retângulo. Então, aqui nós temos o passante. O passante, essa altura de 5 vai ficar uma variável para vocês, que vocês vão poder estar escolhendo um cinto de outra largura. Ah, professora, eu tenho um cinto de 7 centímetros. O que é que eu vou fazer? Em vez da altura de 5, você vai colocar a altura de 7. Professora, meu cinto é de 10 centímetros. Você vai colocar a altura de 10. Mais do que 10, eu não aconselho, porque vai ficar desproporcional para a altura da pochete. Aí, no caso, se você quiser para um cinto mais largo ou para usar com algo que você precisa que seja mais largo, você aumenta a altura da pochete. Professora, eu queria a minha pochete um formato mais que horizontal. O que é que você vai fazer? Você diminui essa altura da pochete e aumenta a largura, tá bom? Então, aqui, o último pedacinho do molde é o passante. E aqui, a gente concluiu o molde da pochete. Bom, turma, finalizamos a nossa prática de hoje, que é a modelagem da pochete. Vocês vão encontrar um arquivo no Ava com todo o passo a passo, a imagem da pochete, né, o desenho dela todo bonitinho e o passo a passo de tudo que eu pratiquei aqui nesse vídeo para vocês verem, tá bom? E também vão ter, esse é um arquivo de PowerPoint, eu também coloquei em PDF, e vão ter também esse arquivo do vídeo lá no Ava, ok? Espero que vocês respondam o fórum do que se trata. Vocês vão montar essa pochete. Professora, eu não tenho máquina em casa. Você vai poder utilizar ou máquina de costura, se você tiver, ou cola de tecido, ou linha de pés-ponto. Você pode costurar ela à mão, dando um outro design para a bolsa, né? Um design bem artesanal. E vocês vão usar a técnica do upcycling. A técnica upcycling, ela se constitui em quê? Você vai utilizar resíduos,
uma matéria-prima descartável, que você não precise mais dela, que você possa se desfazer, que ela não tenha mais utilidade, um produto seu antigo, algo que você não use mais. Então você pode estar desconstruindo esses resíduos, essa matéria-prima ou esse produto, desconstruindo, tá? Para construir algo novo. E é isso que você vai fazer com a pochete. Você, dentro da sua residência, o que você tiver, que você veja que não serve mais a utilidade daquele produto, né? Você desconstrói e vê uma forma da partir dele, você construir essa modelagem da pochete. Você pode estar bordando depois, colando, colocando adereços, né? Fechando na máquina de costura ou com cola de tecido, ou até mesmo costurando à mão com linhas mais grossas ou até mesmo de crochê. Então espero que vocês gostem, que eu acho que vai ser uma prática super legal, tá bom? E o fórum é justamente isso. No fórum você vai descrever como você desconstruiu um produto, né? E como que você, os materiais que você usou para produzir essa pochete. Um novo produto com base em resíduos já descartáveis, tá bom? Aguardo as respostas de vocês lá no fórum. Tchau, turma. Beijos!